Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu amei a mensagem de vocês aqui que vocês escreveram no canal. Por exemplo, a Enilde Silva escreveu que estejamos sempre no quartel para recebermos as instruções do nosso comandante Jesus Cristo. E ela até colocou uma escritura aqui, né? Nossa! Recebemos muitas mensagens aqui no canal, muito obrigado por essas mensagens, onde eu compartilhei, né? Nós não podemos fazer parte do exército de Cristo se nós não frequentamos o quartel, né? Simbolizando ali a igreja, né? Eu compartilhei essa mensagem falando um pouco da Lauriette, né? Lauriette ali, que escreveu que ela estava menos ativa, não está frequentando a igreja, mas que ela está acompanhando as mensagens aqui. Então eu deixei a mensagem ontem para ela ali. E muita gente escreveu uma mensagem aqui para Lauriette, né? Escreveram aqui, ó. A Eliane Silva escreveu, hashtag volta Lauriette. Várias e várias pessoas escreveu isso, né? A Vilma Arnold Ferreira Lima escreveu, hashtag volta Lauriette. A Marli Tereza, hashtag volta Lauriette. A Maria Helena Silveira, hashtag volta Lauriette. Colocou 3 coraçãozinhos aqui. Muita gente mandando mensagem no meu WhatsApp, falando, olha, se ela entrar em contato, pede para ela entrar em contato comigo também pelo WhatsApp. Muita gente querendo que ela entre em grupos de estudo das escrituras para nos fortalecermos, né? Eu gostei demais de ver a solidariedade de vocês. Realmente, ao ler as mensagens de vocês aqui, hashtag volta Lauriette, a gente consegue ver que somos uma irmandade, uma família querendo cuidar um dos outros, tá bom? Assim que a irmã Lauriette entrar em contato, a gente vai passar aí, conversar com ela e vamos nos fortalecer no Evangelho. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Hoje eu vou continuar aqui Isaías capítulo 28, que eu estava compartilhando ontem, tá bom? Nós estávamos falando sobre as calamidades que Isaías estava profetizando que viria sobre a casa de Israel e também posteriormente sobre a casa de Judá. Mas tudo o que acontece não é por acaso, né? O Senhor não faz coisas no acaso, ou seja, o julgamento que estava vindo sobre aquele povo era um julgamento justo, tá bom? Por exemplo, nós temos lá em Gênesis, né, quando Deus ele prometeu a Abraão, dizendo que a semente dele possuiria aquela terra como herança, que é a terra agora que está aí, a casa de Israel, e também estava ali a casa de Judá. Aquela era a terra prometida para eles. Mas olha só o que o Senhor prometeu para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, né? Antes ele fala, né, que não era a hora ainda da semente de Abraão possuir a terra, que primeiro eles seriam peregrinos em outra terra e que seriam escravizados, né, e depois que eles voltariam. Aliás, o versículo diz assim, que seria o versículo 15, né? Gênesis capítulo 15, versículo 15. Então disse a Abraão, saiba que de certo peregrina será a semente em terra, e servi-lo-ão e afligirão por 400 anos. Então está citando, né, que eles seriam servos em outra nação. Nós sabemos que essa nação seria o Egito ali, que eles serviriam por 400 anos. Esse 400 anos também é um número simbólico, tá bom, gente? Não significa que eles ficariam 400 anos no Egito. O número 40 dentro da Bíblia significa um longo tempo, né? Um longo período de tempo. Então 400 anos significa um longo tempo, tá bom? Na verdade, eles ficaram lá por 4 gerações. Isso aí dá em média 200 e poucos anos, tá bom? Vamos ler aqui o versículo 16, né, em Gênesis, né, falando ainda da promessa aqui, ó. E a 4ª geração retornará para cá, ou seja, para onde Abraão estava naquele momento. Falou que aquela terra seria da semente de Abraão, né, mas primeiro eles ficariam um tempo em outra nação como servos daquela nação e depois de 4 gerações eles voltariam para essa terra para possuir essa terra. Por quê? Depois desse período, porque a medida da justiça dos amoreus não está ainda cheia. Ou seja, o povo que habitava aquela terra ainda não estava em pecado tão grande para que o Senhor expulsasse deles da terra. Então o Senhor esperou para que o Senhor não tiraria, né? O Senhor é justo, o Senhor não tiraria o povo da terra
antes deles terem cometido muitos pecados, tá bom? Para ser uma medida justa ali. Então a gente vê quando as tribos voltam, né? Quando Moisés tira o povo do Egito, que eles estão chegando na terra prometida ali, as outras terras aqui, né, também tinham profetas falando sobre o evangelho ali, e eles estavam recusando esses profetas. Um desses profetas, inclusive, vocês devem lembrar, que era Balaão, né? Balaão foi contratado ali por Balaque para jogar feitiço, né? Aliás, eles queriam que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus que havia saído do Egito, né? Mas Balaão não podia ir contra a palavra de Deus, e até Balaão, esse profeta, ele se corrompeu, né? Ele não amaldiçoou o povo, mas ensinou a Balaque como o povo poderia cair em maldição, que era cometer pecados contra a castidade e também adorar outros deuses. Então Balaque contratou mulheres, contratou pessoas para ir lá e corromper aquele povo, e aí então veio maldição sobre esse povo por conta disso. Então as outras nações também, Deus levantava profeta e para que eles pudessem se arrepender, mas eles não se arrependeram, então eles foram expulsos da terra. E agora, então, nós temos aí o reino de Israel e também o reino de Judá nessa terra, mas também estavam em pecados. Então o Senhor traz juízo, que é o capítulo aqui 28 de Isaías, falando sobre esse juízo aqui, tá bom? Vamos ler o versículo 21. Isaías capítulo 28, versículo 21 diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e a sua ira como no monte de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e executar o seu ato, o seu estranho ato. Bom, aqui tem duas coisas aqui que deveríamos nos explicar, né? Aqui que fala que Deus ele levantaria, né, uma nação ali, que seria como um monte Paresim. Aqui a referência, o Monte Paresim, é quando Davi ele foi numa terra onde estava cheio de ídolos, os seus inimigos, e Deus fez ele prosperar de tal maneira que ele varreu os inimigos ali. Não tanto por conta da dignidade de Davi, mas por causa da iniquidade que aquele povo estava. Eles adoravam outros deuses. Então Deus deu poder a Davi sobre eles, tá bom? Então é essa referência aqui que se faz que como no Monte Perazim. E também falou como no Vale de Gibeon. A destruição desse povo seria como no Vale de Gibeon. O Gibeon, vocês devem lembrar desse vale, que é quando Josué ele foi atacar os seus inimigos ali, tá bom? Eram 6 reis diferentes, 6 nações diferentes, e Josué ele vem atacar essas nações no Vale de Gibeon. E aí o Senhor faz ele prevalecer de tal maneira que os inimigos começam a fugir, né? 6 nações fugindo ali de Josué, do povo. E aí o Senhor faz que venha uma chuva de pedras. E são muito mais os que morrem ali das outras nações pela chuva de pedra do que pela espada ali de Josué, né? Do que dos filhos de Israel. Então nós podemos ver que Deus ele fez prevalecer Josué, no caso aqui, a tribo deles, né? Por causa da iniquidade que aqueles povos se encontravam. Então Deus fez eles prosperar. E aqui está falando exatamente isso, que esses povos, né? Que agora era a casa de Israel e também a casa de Judá, seria como no Monte Perazim. Por causa de sua idolatria eles seriam destruídos. E por causa da sua iniquidade, a mão do Senhor pesaria sobre ele. Então é esse o significado aqui dessa escritura, né? O versículo 21 aqui de Isaías 28, tá bom? Vamos continuar lendo aqui o versículo 22. Isaías capítulo 28, versículo 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas cadeias não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouviu falar de uma destruição que já está determinada sobre toda a terra. Inclinai o ouvido e ouvi a minha voz, e atentai bem e ouvi o meu discurso. Bom, aqui então ele fala que o povo está escarnecendo dele, né? Ou seja, eles já estavam em pecado e estavam escarnecendo mais ainda, pecando contra uma luz. Sabiam que era certo, mas estavam fazendo
o que era errado. Então o Senhor falou que o juízo já viria já imediatamente a eles, por quê? Para que a cadeia deles, ou seja, a prisão deles não se faça maior ainda. Ou seja, era melhor vir o juízo sobre esse povo agora, né, e sobrar alguns remanescentes ali, algum pouco do povo, do que deixar toda a nação se contaminar e não poder sobrar ninguém. Tá bom? Então o Senhor mandou o juízo sobre eles para que pudesse sobrar pelo menos algumas pessoas ali. Tá bom? Então é interessante isso, né? Porque o Senhor mandou juízo, porque se deixasse eles vivendo da mesma maneira, o castigo deles aumentaria, a cadeia deles aumentaria. É isso que o Senhor está falando. Então o Senhor mandou um justo juízo ali para eles. E aqui quando ele fala também, né? Ouvir o meu discurso, então Isaías ele vai começar um discurso sobre este povo, para mostrar que Deus ele é justo, né? Ele não faz as coisas a ermo, né? Mas ele faz a medida justa de acordo com a recompensa das pessoas, ou até mesmo ele é muito misericordioso com a gente, como a gente pode ver aí e constatar, né? No fato, Deus ele é sempre misericordioso, mas também ele é justo e aplicou juízo aqui ao povo. Então aqui Isaías, a partir do versículo 24, ele começa a dar um discurso. E o discurso dele é muito fácil de entender, porque ele começa a falar das plantações, tá bom? De agricultura. Tá bom, vamos ver aqui. Ele diz aqui, ó, no versículo 24. Porventura lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou abre o destorroa todo dia a sua terra? Aqui ele fala sobre lavrar a terra o dia todo. O lavrador vai ficar o dia todo lavrando a terra ali. Ele está falando depois que o trabalho acabou. Depois que você já lavrou a terra toda, né? Já arou a terra toda. Você vai continuar arando? Não. Esse processo já acabou. Então significa aqui que depois que Deus ele já fez o juízo, ele não vai continuar castigando o povo. É só a medida certa ali. Deus sabe o que está fazendo. Nesse discurso aqui, Isaías mostra principalmente que Deus sabe o que ele está fazendo e o que ele deve fazer com cada um ali. Aqui quando fala que desterroa é aqueles torrões, né? Sabe quando você ara a terra e fica aqueles torrões de terra maior? É arrebentar também aqueles torrões de terra para virar terra miúda ali também para a plantação. Então Deus sabe o que está fazendo na hora de arar ali. Então ele está dando um exemplo. O discurso dele fala sobre essa plantação. E aí ele continua dizendo aqui no versículo 25. Porventura não é assim? Quando aplanou a sua superfície e então alargou, nela plantou o edrom, plantou também o cominho, plantou também o trigo, a cevada e assim por diante. Ele vai falando de várias plantas aqui, né, que vai plantando ali, que Deus, ele sabe a medida certa de cada coisa. Ele vai falando aqui, eu comecei a estudar aqui essas plantas, né, o cominho, o edrom, o trigo, a cevada. Cada um desses, eles são plantados de maneiras diferentes, tá bom? O cominho ali tem a distância uma planta da outra, quando tem que plantar a distância uma da outra, a profundidade ali da terra é 1 centímetro e pouco, né? Bem pouquinho, já joga um pouquinho de terra em cima, não precisa ser muito fundo. Então tudo isso é conhecimento. Então Deus sabe todas essas coisas, tá bom? É isso que ele está colocando aqui. Então é essa maneira que ele vai falando aqui sobre isso. Inclusive tem uma história para compartilhar, lembrando sobre isso aqui, né? Sobre a distância da semente, a profundidade, a época que você tem que plantar aquela semente, porque tem a época que é a época de colher e tudo. Então você tem que ter um certo conhecimento. E aí eu lembrei de uma historinha de um homem, né? Que ele trabalhava em umas ilhas. A ilha era sempre movimentada. E ele trabalhava com barco, né? Então ele carregava as pessoas de um lado assim para o outro. Sua família era dessa maneira, trabalhava já com isso e ele seguiu a tradição ali. E ele ficava sempre ali. E nessas ilhas não tinha escola, então ele não chegou a estudar. Mas ele era um senhor, né, bem idoso, mas ele era até musculoso, porque ele trabalhava nesses barcos ali remando, né? Sempre carregava ali 2, 3 pessoas no barco, então ele era bem forte por causa do exercício diário que ele fazia ali. E um dia ele estava carregando no barco, né, uma professora
e também um advogado. E ele sempre muito simpático, conversando ali. E aí o advogado pegou e falou para ele: nossa, você sempre trabalhou aqui? Você não pensa em sair fora dessa ilha e fazer outras coisas? Ele falou: não, eu gosto daqui, né? Eu sempre fiz isso aqui, é uma tradição, né? Já meus pais faziam isso e agora eu faço isso. E ele estava feliz que faz. E aí o advogado pegou e falou para ele: olha, você entende de leis? E ele falou: não, eu nunca estudei leis. E aí o advogado falou: nossa, que pena. Você não sabe, mas você perdeu metade da sua vida por não conhecer leis, né? E a professora, ouvindo, né, o que o advogado falou, pegou e perguntou para o homem: e você aprendeu a ler e escrever? Ele falou: não, eu não aprendi a ler e escrever. Aqui na região não tem escolas, né? Aí a professora: ah, sinto muito, você acaba de perder metade da sua vida, né? E aí ele continuou remando, pensando sobre aquilo que eles estavam falando, e um tronco de árvore acabou batendo ali no barco de maneira que furou, né? Fez um buraco grande ali no barco, começou a entrar água e aí virou o barco iria afundar, não tinha jeito. E ali o homem, né, ele pegou e perguntou para o advogado: você sabe nadar? E aí o advogado falou: não, eu não sei nadar, eu não sei nadar. Estava apavorado. E aí ele perguntou para a professora: você sabe nadar? E aí a professora pegou e falou: não, eu não sei nadar. E segurando no barco, e o barco já fundando ali. E aí então ele pegou e falou: olha, eu sinto muito em dizer para vocês, mas vocês acabam de perder a vida inteira de vocês porque vocês não sabem nadar. Ele estava muito longe da margem onde eles deveriam chegar, né? Qual é a moral da história aqui? A moral da história é que não existe uma pessoa que não sabe nada, tá bom? Existem saberes diferentes. Por exemplo, aquele homem, ele era saudável porque ele fazia exercício e também ele tinha conhecimento de natação, porque ele vivia num lugar onde exigia nadar ali, tá bom? Então, existem saberes diferentes. Qual da agricultura, né? Eu mesmo, eu tenho certos conhecimentos na área de elétrica, de mecânica, mas eu não sei a distância que uma semente tem que ser plantada de outra. Eu tive que pesquisar aqui sobre o cominho, sobre o inho, o trigo aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, existem saberes diferentes, tá bom? Às vezes uma pessoa não tem grande conhecimento do evangelho, mas ela é tão fiel a Deus, tão fiel no pouco que ela tem, ela compartilha com outras pessoas e ela é muito digna. Então a gente vê que o que existe são saberes diferentes, tá bom? Então coloca isso aí na nossa mente, tá bom? Já que estamos falando da plantação aqui, e Isaías está explicando nesse discurso que Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando plantar o cominho, a distância, qual lugar melhor, o trigo, a cevada e assim por diante. Esse é o tema, né, do discurso aqui de Isaías, em Isaías 28. Também, ele falou mais o que aqui? No versículo... Aqui no Isaías capítulo 28, o versículo 27 e o 28 e o 29, né? Só dando uma resumida aqui, ele vai falando sobre a colheita desses grãos. Ele fala que o edru e o cominho, né, eles são batidos com um pedaço de madeira para soltar a semente ali, para que possa ser utilizado. Já o trigo, ele fala que é de uma maneira diferente, né? Passa uma madeira em cima ali, com cavalos puxando, para esmiuçar o trigo ali. E aí ele pega e fala uma coisa bem interessante no versículo 28. Ele diz assim, ó: o trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com a roda do carro, nem se esmaga com os seus cavalos. Ele está falando que o trigo, sim, ele é moído, mas tem a medida certa de moer. Você não vai ficar passando ali com a madeira, né, esmiuçando o trigo toda vez, senão ele vai virar um pozinho tão fino que não vai dar para usar. Então tudo tem uma medida. Então Deus, quando ele põe a gente numa aflição, também tem aquela medida. É a medida certa para que nós possamos aprender algo. É disso que ele está falando. Deus sabe todas as coisas, tá bom? E para cada pessoa é de maneira diferente, tá bom? Eu até peguei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, né, a dose, né, que é aplicada de remédio, né, ela tem que ser a medida certa. Então, para criança é uma medida menor, para uma pessoa adulta é uma medida maior.
O tempo de duração daquele remédio, quantos dias vai tomar, também é diferente para uma pessoa como para outra. E assim vai dependendo da enfermidade que a pessoa está doendo. Então também, na igreja, quando alguém comete uma iniquidade, vamos colocar aqui, por exemplo, a lei da castidade, a disciplina sobre essa pessoa, né? Eu ia falar o castigo, mas a igreja, na verdade, não castiga a pessoa. A pessoa não é punida pela igreja de maneira física ou coisa assim. Na verdade, o que acontece ali que o bispo conversa com a pessoa, nós chamamos de conselho de condição de membro. Por causa que a pessoa está em pecado, a condição de membro dela vai mudar, ou seja, ela não vai poder, talvez, fazer oração em público, então não vai poder dar uma aula, porque naquele momento ela está em pecado e não está muito com a presença do Espírito Santo, né? Ou vai ficar um período de tempo aí sem tomar o sacramento. E aí veja, mesmo sendo o mesmo pecado, né, como a quebra da lei da castidade, para pessoas diferentes a dose é diferente da aplicação, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que é solteira quebrou a lei da castidade, vai haver uma certa disciplina sobre essa pessoa. Mas se a pessoa é casada, a disciplina é mais severa, é outro tipo de... Se a pessoa passou pelo tempo, ela tem mais convênios com o Senhor, então também o remédio e a dose tem que ser diferente. E isso não está no manual de maneira que, é tanto tempo, é isso, de maneira regulativa, né? Por quê? Porque vai muito do tato do bispo ali, do sentimento do bispo para ajudar. A gente não pode aplicar um remédio numa pessoa de uma dose tão pequena, de maneira que a pessoa não fique curada, mas também a gente não pode dar tanto remédio na pessoa, além da medida, até que a pessoa fica com overdose daquele remédio. Então tudo tem uma medida, e Deus ele sabe a medida de todas as coisas. Então aqui Isaías ele está dando esse discurso sobre a plantação, que Deus ele sabe todas as coisas, a medida de todas as coisas. Portanto, se você pensa assim, por que eu nasci nessa família? Saiba que Deus ele te plantou nessa família por um motivo, para que você possa ter as experiências que você já teve, para ajudar a sua família, ou para construir o seu próprio testemunho, tá bom? Ou que as aflições que você já passou na sua vida sirva para ajudar outras pessoas, tá bom? Vou finalizar a mensagem aqui com um versículo aqui de 2 Nef 32, versículo 9, que diz assim: Mas eis que vos digo que deveis orar sempre, e não desfalecer. E nada deveis fazer para o Senhor, sem antes orar ao Pai, em nome de Cristo, para que Ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que vossa ação seja para o vosso bem-estar, o bem-estar de vossa alma. Consagrar a vossa ação, né? Quando nós vamos fazer um serviço para o Senhor, uma visita, a gente sempre tem que orar para que o Senhor consagre aquela visita para benefício da pessoa que vai receber e para o nosso próprio benefício. Consagrar a nossa ação também, às vezes algo que você passou na vida, uma dificuldade, Deus ele está consagrando essa ação para ajudar outras pessoas. Quando outras pessoas vêm com esses problemas, você vai sentir, eu já passei por isso, eu sei o que é passar por isso. E talvez você tenha passado por essa dificuldade para poder ajudar alguém que não sabe como agir nesse momento. Tá bom? Então é muito importante a gente entender que as coisas que nós passamos são para nos ajudar, ou seja, para consagrar a ação, a dificuldade que nós passamos para ajudar outras pessoas ou a nós mesmos na construção de nosso testemunho. Então Deus ele sabe todos os tempos, todas as estações, quando plantar, onde plantar. Então ele sabe exatamente onde nós deveríamos nascer e na família que ele deveria nos colocar. Nada disso é por acaso. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem hoje também, tá bom? Procure ver o que o Senhor quer de nós, né? O que nós podemos mudar na nossa vida para sermos melhores discípulos do Salvador Jesus Cristo. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.